Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o senador da República, o Randolph Rodrigues. Bem, ele estará humilhando, esculachando, detonando o senador bolsonarista, traidor da pátria, golpista Magno Malta. Bem, Magno Malta veio com essa narrativa de que essas fraudes do INSS começou com o governo Lula, sendo que o governo Lula nem existia lá em 2019, que é quando o Randolph deixa claro que essas fraudes do INSS começaram em 2020. Eles tiveram a chance de sanar tudo isso e não sanaram, sabe por quê? Fecharam os olhos, são bolsonaristas hipócritas. É tudo isso que o Randolph vai deixar claro aqui sobre o Magno Malta. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição, pá. Foram trazidas algumas informações aqui pelos colegas líderes de oposição. Primeiro, sobre a fraude da Previdência, é importante que se diga quando ela começou, porque eu acho que propositadamente houve uma omissão da data de início. Eu entendo, fica ruim. 2019 começou a fraude. É isso. Das 11 associações que estão sendo investigadas, das 11, somente tem uma que surgiu depois de 2023, senador Rogério Marinho. Somente uma. As outras 10, 6 foi no governo que Vossa Excelência fez parte, no governo anterior. Hipócritas. 2 no governo anterior do ex-presidente Michel Temer. E outras 2 antes disso, ainda nos anos 90. A cara nem treme. No atual governo, das 11, somente tem uma associação. Das 11 que estão sob a investigação da Polícia Federal, só tem uma. Mas o mais importante, presidente, é saber o seguinte: as fraudes iniciaram em 2019, continuaram em 2020. Senador Humberto, quem era o presidente da República em 2020? O inelegível. Para os brasileiros saberem. Então a fraude continuou em 2020 e continuou em 2021. Chegou 2022, continuaram lá com as fraudes, continuaram roubando. Em 2023, com a posse do atual governo, em outubro de 2023, foi determinada a Polícia Federal fazer a investigação. Olha isso. Foi instaurado o inquérito. Foi instaurado o inquérito em 2024. Em um ano de investigação, já tiveram as ações e já tiveram as prisões. É importante porque os colegas de oposição falam das medidas provisórias, mas não falam qual foi a origem. Tiveram 3 anos em que o ovo da serpente foi fecundado, foi preparado, foi colocado para ser parido. Mas agora querem responsabilizar o governo que, com sua Controladoria Geral da União, iniciou as investigações, começou a desbaratar a organização criminosa, colocou a Polícia Federal... É isso. Para quem fez o L, muito obrigado. Você conseguiu sanar esse problema gigantesco que estava acontecendo com os aposentados aqui no Brasil. Essas fraudes no INSS, essas fraudes que poderiam ter sido destruídas no governo do inelegível, mas nada foi feito. Esses bolsonaristas do Senado criam essa narrativa como o Magno Malta, que vocês verão. Calma, calma, vocês verão esse inútil falando. Calma, é uma pena, mas vocês precisam. Também, então, não caiam nessas narrativas bolsonaristas. Fez operação, prendeu os responsáveis e está colocando bandido na cadeia. Olha só como é a inversão das coisas. Querem responsabilizar aqui aqueles que estão, o governo que está investigando, que determinou a investigação, que fizeram e que realizaram as prisões. Então, só para deixar bem claro esses dados, porque na exposição inicial dos meus colegas da oposição, Magno Malta disso foi esquecido. Acho que pelo óbvio. As datas indicam onde começou a fraude. No governo Bolsonaro. Indicam onde começou a investigação. No governo Lula. Onde começou a responsabilização. Lá vem. Parte ao senador Randolph, para lembrar ele que não começou em 2019. Começou sim.
começou em 2016. Vai, fala pra nós, No fala. governo da Dilma. Mentiroso. E no Fala governo pra da nós. Dilma, existia altas declarações de amor do Lupe à Dilma, ao ponto de dizer que na grande crise que Dilma já estava vivendo, que ele só deixaria a pasta se ele fosse morto. Só sai a bala. E Em 2016. fala pra nós, mas tá. E lembrar o senador Randolph que parece-me que ele não ouviu a entrevista do Lupe, Fala pra nós, fala. assumindo a culpa. E lembrar o senador Randolph que, ainda que seja verdade o que ele disse, quem mais levou do dinheiro dos aposentados foi o irmão do Lula, o Frei Chico. Só aí foi 100 milhões. E lembrar ele também. Pessoal, esses dados que o Magno Malta tá falando aqui são tudo mentira. Ele tirou esses dados diretamente, não sei de onde, mas vocês devem imaginar, né? Então assim, ó, não caiam na lorota desse senadorzinho mentiroso. Vocês viram que ele trouxe o Lupe e não conseguiu desenvolver porque ele não consegue, é só lorota para enganar vocês. Não caiam nessa. Que o discurso mais contundente, senhor presidente, mais verdadeiro, senador Jaime, que eu já ouvi a Bora pra respeito cima, Randolph. do ativismo judicial e da intromissão nessa casa, foi do senador Randolph, se referindo a Alexandre de Moraes. Ninguém falou tão bem sobre Moraes como o senador Randolph. Tu já foi do governo da Dilma, não? Tu já participou, cara, do governo do Lula ou da Dilma? Quem é tu pra falar alguma coisa desse tipo, de mudar de ideias, sabe? Tu é um bolsonarista hoje, mas tu já participou do governo da Dilma, por exemplo. Que é um constitucionalista, que é um homem formado em direito e conhece os códigos. E daquela tribuna ali onde ele está, ele fez o mais belo, o mais forte. Ele está falando sobre passado, pessoal. Até agora ele não trouxe provas cabíveis que desminta o senador Randolph. Ele está inventando teorias, ele inventa esses argumentos toscos, falando sobre o passado para tentar tirar o que é a verdade. A verdade foi dita, começou em 2019. E quando você disse que não começou em 2019, começou em 2016, você não trouxe argumentos plausíveis para deixar claro que o seu ponto é verdadeiro. Ou seja, é mentira, seu mentiroso. Bolsonaristas são mentirosos. O mais contundente e o mais verdadeiro. Todas as verdades que Vossa Excelência falou, elas estão no teatro agora. Parece que Vossa Excelência foi o profeta daqueles dias. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, ministro Carlos Lupe, eu leio... Fica ruim. Fica horrível. 2019 começou a fraude. É isso, 2019 começou a fraude, pessoal. Esses bolsonaristas sujos jamais podem entrar na mente de vocês. Vocês viram que o Magno Malta não conseguiu criar um argumento para justificar que começasse em 2016. Ele traz o passado do Randolph como se as pessoas não pudessem mudar. Como se o Magno Malta não tivesse já participado de um governo de esquerda e hoje em dia é um bolsonarista sujo. Vocês são hipócritas sujos e todo brasileiro sabe disso. Muito obrigado, Randolph, por ter esculhambado essa teoria do Magno Malta, que é uma teoria suja, uma narrativa bolsonarista suja. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá.